Olá, que bom estar novamente aqui com vocês, trazendo mais vídeos para o nosso canal, né? Estamos fazendo o que Jesus ordenou. Espero que os meus ouvintes deixem seu like, curte e compartilhe conosco, para que nós possamos cumprir com a ordem que Jesus nos ordenou, que nós devemos pregar o seu evangelho a todo mundo, testemunho de todas as gente. Jesus disse mais: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Hoje, o nosso vídeo de hoje tem por título Adorando o Imperador. O Império Romano dominava o mundo político naquele tempo e, de repente, o culto ao imperador tornou-se a religião oficial. Todo mundo devia adorá-lo. De repente, veio um decreto que todo mundo devia adorar o imperador. A razão deste culto era simples. O Império Romano era formado por um quadro heterogêneo de pessoas diferentes países, culturais, locais, raças e línguas. O que fazer para conservar a unidade dentro de tanta diversidade? A história da humanidade prova que não existe melhor fator de homogeneidade do que uma religião comum a todos. Mas nenhuma religião ao Deus local poderia ser aceito pelos outros fascinantes. Havia, porém, uma figura conhecida, respeitada no mundo político. O imperador romano, sua autoridade transcendia fronteiras culturais e religiões locais. Por que não tornar o imperador uma forma de divindade? Portanto, negar-se a adorar o imperador não era apenas um ato de religiosidade, mas um ato de rebeldia e subversão política. Se alguém se negasse a queimar incenso diante do busto do imperador, não era considerado apenas um ateu, era tido como rebelde, desleais e subversivo. Os cristãos conservavam um princípio: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Como poderia adorar um ser humano que se atribuía às prerrogativas de Deus? Foi por causa dessa atitude que os cristãos começaram a ser perseguidos e assassinados aos milhares, dentre todos os imperadores. Domiciano pôde ser considerado um dos mais cruéis e perversos. Domiciano procurou estabelecer um governo absoluto. Promoveu sua divindade através de holocausto público. Os cristãos eram queimados como tochas vivas ou destroçados por feras famintas aos circos romanos. O próprio João foi levado a Roma para ser julgado por causa da sua fé. Ali o antigo filho do trovão, transformado pela graça de Cristo
no discípulo do amor, defendeu sua fé e deu testemunho de seu amor por Cristo. Seus argumentos foram contundentes e convincentes. O imperador Domiciano, cheio de ira, mandou que jogasse o discípulo num caldeirão de óleo fervente. Mas o Senhor Jesus preservou a vida do seu servo. Mais tarde, por decreto do próprio imperador, João foi enviado à ilha de Pátimo, um território rochoso no arquipélago grego, perto do litoral da atual Turquia. Para ali, os criminosos eram enviados a fim de morrerem trabalhando como bestas. Foi lá, naquela ilha solitária, por volta do ano 95 e 96 de nossa era, que tudo aconteceu. João foi tomado em visão e levado às cortes celestiais. De lá pôde ver o desenrolar da história, as coisas que são e as que hão de acontecer. Deus deu a João a mensagem do Apocalipse, porque seu povo precisava entender o que estava se passando. Aí nós vamos parar por aqui falando da história do imperador, falando um pouquinho da história de João. Depois a gente continua trazendo mais assunto, né, dessa história para todos os meus ouvintes. Amém? Fique com Deus, fique na paz.